Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje aqui, hoje é dia 19, hoje terça-feira, nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, nosso Pai, como nós fazemos todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, nós estamos lendo a palavra do Senhor. E qual é o objetivo de nós estarmos praticando esta leitura? É junto, eu e você, nós estarmos obtendo conhecimento desta palavra maravilhosa. E eu quero dizer a você que é lendo que a gente pratica o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Então, se você ainda não pratica, né, não tem esse hábito, que você venha escolher um momento da tua vida, como eu sempre digo, né? A irmã Lília, ela já acorda com a Bíblia na mão, né? A primeira coisa é escovar os dentes, né? E já pegar a Bíblia já de manhã cedo, né? Às vezes eu tô saindo e ela já tá lendo a palavra do Senhor. Esse é o devocional dela. O nosso, né? Um horário que a gente tem mais propício, que é esse horário das 3 horas da tarde, né? Eu escolhi para poder estar meditando a palavra do Senhor. E vocês lembram que nós começamos a ler o livro de Salmos, não era nem o nosso intuito, né, Lília? Não era nem o meu intuito ler a Bíblia da forma que nós estamos lendo. O meu intuito era eu ler Salmos, o meu intuito, né? Lília está me corrigindo aqui. Era ler o livro de Salmos e amém. Mas depois a gente lendo a Bíblia, eu vi que no livro de Provérbios, né, também chama muito atenção. Eu falei, vou ler o livro de Provérbios também. E aí que bateu a vontade de ler a Bíblia. Eu falei, olha, eu vou começar pelo o Novo Testamento, né? Ao invés de eu começar pelo Velho, eu comecei pelo Novo. E a gente já leu o livro, né, do Novo Testamento por completo. E a gente adquire conhecimento. E agora nós estamos já em Jeremias, né? Olha que passamos por Gênesis, passamos por todos os livros e já estamos em Jeremias. E vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Ah, irmão Amarildo, já leu tudo, já, né? Vamos dizer, terminei de ler a Bíblia. Ah, agora não precisa ler a Bíblia, não precisa. Precisa porque a palavra do Senhor mesmo, ela diz que ela se renova. Então, o que eu vou ler agora, Deus, ele dá para nós um entendimento. Se de noite eu voltar a ler o capítulo 49, aqui Jeremias 49, além do entendimento que o Senhor ele já me deu, agora à tarde, quando for à noite, o Senhor ele vai acrescentar mais entendimento. E a palavra do Senhor, ela realmente, ela se renova. Agora, para se renovar, precisa de nós praticarmos a leitura desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor. Jeremias 49. Vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Hoje, dia 19, terça-feira, vamos a esta leitura. Jeremias 49. Profecia contra os amonitas, que diz assim: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Verso 2. Portanto,
eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que o herdarão, diz o Senhor. Verso 3. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá, cingi-vos de panos de saco, e lamentai, e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Verso 4. Por que te glorias nos vales teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Verso 5. Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrados. Verso 6. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Verso 7. Agora vamos para o tópico 2, que é a profecia contra os edomitas. Verso 7. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: caso não há mais sabedoria em Temã, já pereceu o conselho dos sábios, corrompeu-se a sua sabedoria. Verso 8. Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Verso 9. Se vindimadores viesse a ti, não deixaria alguns rabiscos? Se ladrões de noite, não te danificaria quanto julgasse suficiente? Verso 10. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Verso 11. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Verso 12. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Verso 13.
porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de excração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétua. Verso 14. Houve um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Verso 15. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Verso 16. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Verso 17. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Verso 18. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Verso 19. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a moradora do forte, porque no momento o farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me... Deixa eu ver aqui. E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Verso 20. Porquanto ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. Verso 21. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Verso 22. Eis que como águia subirá e voará e estenderá as asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Vamos agora para o terceiro tópico, a profecia contra Damasco. Jeremias 49, verso 23. Contra Damasco, envergonho-se Amate e Arpade,
E porquanto ouvirão, mas novas, desmaiarão no mar. A angústia não se pode sossegar. Verso 24. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor o tomou. Angústia e dores a tomarão como da mulher que está em parto. Verso 25. Como não está abandonada a fama da cidade, a cidade de meu folguedo? Verso 26. Porquanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 27. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Vamos agora para o quarto tópico, né? O quarto tópico, que é a profecia contra a Arábia. E depois vai ter ainda o quinto tópico, que é a profecia contra os elamitas. Então vamos agora para Jeremias 49, verso 28. A profecia contra a Arábia. Verso 28. Contra Quedá e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruir os filhos do Oriente. Verso 29. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhe gritarão a medo de todos os lados. Verso 30. Fugi, desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Verso 31. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. Verso 32. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe darei a sua ruína, diz o Senhor. Verso 33. Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homens. Vamos agora para o quinto tópico, que é a profecia contra os elamitas. Jeremias 49, verso 34, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, verso 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu
quebrarei o arco de Elon, o principal do seu poder. Verso 36. E trarei sobre Elon os 4 ventos dos quatro ângulos do céu, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venha os fugitivos de Elão. Verso 37. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-lo. Verso 38. E porei o meu trono em Elon, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Verso 39. E acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elon, diz o Senhor. Amém? Então foi aí esta passagem bíblica de 39 versículos do capítulo 49. Então falamos aqui sobre os amonitas, sobre os edomitas, falamos sobre Damasco, falamos sobre a Arábia e falamos sobre os elomitas, né? Aqueles de Elon. E o profeta Jeremias, ele deixa bem claro esta palavra, aonde, como o texto mesmo coloca para nós, os amonitas, eles eram um povo, vamos dizer assim, a gente poderia até mostrar alguma nação, né, que se engrandece tanto, né, mas deixa quieto, né, que tem a bandeira branca com azul, né, tem um vermelhinho também, mas deixa quieto, né, deixa quieto. O seu poderio. E o texto coloca para nós que eles tinham uma confiança muito grande que jamais alguém iria poder ser vencedor em cima deles. O povo do norte de Moabe, o que mais atingia a vida deles para com o nosso Deus era exatamente o pecado e a idolatria que eles tinham. O orgulho, a confiança nas riquezas que eles possuíam e ainda mais, eles tinham uma hostilidade contra Israel muito grande. E o texto ele vai colocar para nós, no versículo 7, sobre os edomitas, né, que eram descendentes de Saul, que eles habitavam em uma região ali do sul, junto praticamente ao Mar Morto. E eles viviam também em conflito contra Israel. Só que tem uma coisa, o grande pecado deles também era o orgulho. E aí eu viro para você e falo, será se a arrogância do nosso coração também, o orgulho que atinge a vida de muitas pessoas, será que também a finalidade no final não seria algo contra o Senhor nosso Deus? Quantas pessoas que gostam de se levantar para humilhar o seu próximo, ele está num patamar, né, que ninguém vai atingir ele, né, ninguém, mas
Senhor nosso Deus só está de olho. Quantas pessoas que têm o prazer, né, de entristecer uma pessoa, de aborrecer uma pessoa. Eu falo para você que a gente vê aqui os amonitas, os edomitas, que carregavam sobre si um orgulho tão grande, era contra Israel. Na mente deles, Israel, qualquer hora a gente detona. Mas não é assim que o Senhor nosso Deus, Ele trabalha. Nós vamos ver que a palavra do Senhor coloca aqui no versículo 23 contra Damasco. Envergonho-se Amate e Arpade, porquanto ouviram mais nova, desmaiaram no mar, a angústia não se pode sossegar. Você vê que nestas profecias que Jeremias ele colocou, tanto para Damasco quanto para a Arábia, os elomitas, né, só são destruição devido à desobediência daquele povo. E aí quando a gente vê que a desobediência, ela causa uma consequência na nossa vida, eu quero colocar diante de cada um de vocês, nós aqui hoje, que nós venhamos estar atento à palavra do Senhor nosso Pai. É como diz o texto, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então eu quero agora fazer uma oração, agradecer o Senhor nosso Deus por mais esta terça-feira abençoada e a programação para a semana, né? É que vai esquentar mais, né? Vai ficar mais quente. O Rio de Janeiro vai voltar a ser Rio de Janeiro, né? Porque, olha, a friagem da semana passada foi muito grande, né? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã. Muito obrigado, Senhor, por esta terça-feira de bênçãos na nossa vida. Agradeço, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que tem participado conosco. Derrama a Tua graça, Pai. Abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.